Oi, tudo bom? A gente vai falar um pouco hoje, né, nessa essa quarta semana, né, sobre planejamento, né, no ensino da matemática, né? É onde a gente vai ver, né, a estrutura de um plano, né, a sequência didática e o planejamento a longo prazo, né? Então, na verdade, o planejamento eu acho que é um elemento, uma etapa crucial no ensino da matemática, né? Permitindo que os professores, né, estruture e organize, né, seus conteúdos de forma que maximiza, né, o aprendizagem dos alunos, né? Um bom planejamento, né, a gente fala que um bom planejamento garante os objetivos educacionais sejam atingidos de maneira eficiente, né, facilitando o desenvolvimento e as habilidades matemáticas dos estudantes. Então, nessa aula de hoje, né, iremos explorar quais são as principais estratégias do planejamento, né, no ensino da matemática, incluindo o plano, né, de aula, a sequência didática e o planejamento a longo prazo, né, são alguns elementos que a gente vai estar abordando dentro do planejamento do ensino da matemática. Bom, a estrutura do plano, né? O plano, primeiramente, ele tem que ter o seu objetivo de aprendizagem e essa definição deve estar bem clara, né? Deve ser capaz de fazer sempre ao final de cada aula, né? Deixar isso bem de maneira bem tranquila, né? Os conteúdos, a descrição desses conteúdos deve ser detalhada, né? O material que será abordado, então tem que saber tem que ter toda essa descrição do qual é o conteúdo que eu vou trabalhar, né, e que material eu vou utilizar para trabalhar, né, e aí nós temos a metodologia ou estratégia que nós chamamos de técnica, que serão usadas para ensinar o conteúdo, né, como a explicação, demonstração das atividades, né, prática, discussões, entre certos, né, e aí também nós temos o que nós chamamos de recursos, né, as listas de materiais, ferramentas que serão utilizadas, incluindo os manipuláveis tecnológicos, recursos visuais. Então, o plano, né, de aula tem que ter essa estrutura, né, o objetivo, né, da aprendizagem, né, definir bem claro o que os alunos devem ser capazes de fazer ao final daquela aula, o que eles devem ter adquirido após a definição daquele conteúdo, né, então isso tem que ficar bem claro e tem detalhar também o conteúdo. O conteúdo tem que mostrar para o aluno quais são tudo que ele vai utilizar de maneira bem detalhada e que material que ele vai ser abordado. Os componentes essenciais de um plano de aula, né? Então nós temos as atividades, né? Que é a descrição daquelas atividades que o aluno deve ser realizado, incluindo os problemas, exercícios, né? Problemas ou projetos, né? Os métodos de avaliação, então, métodos que se verificar os objetivos da aprendizagem que foram atingidos, né? Aí esses métodos a gente pode ser de maneira lúdica, os testes, né, formais, né, os que nós chamamos padronizados, os quiz, a observação e os feedback, né, uma maneira de a gente sempre olhar, né? Um plano, né, de aula bem estruturado, incorporado com todos esses elementos, né, garante uma abordagem, né, abrangente e também um exemplo eficaz para o ensino da matemática. Então, aqui nós temos mostrar para vocês um exemplo de um plano de aula, né? Bem tranquilo, né? Por exemplo, do ensino de frações, né? Objetivo, né? Então, o aluno será capaz de identificar, né, as frações que são frações equivalentes, colocar isso como se fosse um aluno para o aluno do sexto ano, né? Conteúdo, conceito de fração, né? Fração equivalente, simplificações de frações. E aí o método que você poderá utilizar, né? É importante também colocar, né, a habilidade que será desenvolvida, né, do aluno, explicar, né, a teoria, o uso de manipulações, né, como blocos, resoluções e problemas em grupo. E os recursos, né, que pode ser o próprio bloco de fração, quadro branco, folha de exercício, identificação de frações equivalentes usando os blocos e exercícios de simplificações. Então, isso aqui é um modelo bem básico, bem elementar, né, de um plano de ensino, né, que a gente consegue fazer de um conteúdo bem simples sobre ensino de frações. E aí, então, nós temos também o que nós chamamos de sequência didática. O professor é necessário ter uma sequência didática, né, na definição, né, desse plano, né? Um plano de aula tem bem estruturado, bem incorporado, esses elementos garantem uma abordagem, né, abrangente para o ensino da matemática, uma sequência didática planejada, com os conceitos matemáticos sejam introduzidos, desenvolvidos de forma, né,
bem sistemática, né, facilitando a compreensão e aplicação dos conteúdos adquiridos, né. Então ele tem que ter toda essa estrutura, né, a organização dos conteúdos de forma lógica, ele precisa ter uma progressão que permite o avanço gradual dos alunos, né? E a coerência, né, entre os conceitos. Então, eu tenho que entender bastante essa quantidade de que maneira que eu vou abordar esses conceitos para que eu consiga ter uma sequência didática que seja lógica e eficaz e assim facilitando o processo de aprendizagem desse aluno. Foi um exemplo de uma sequência didática. Trazer para vocês, por exemplo, um exemplo bem tranquilo. Por exemplo, se eu for ensinar a geometria, no caso, a geometria plana, a necessidade de, por exemplo, se eu for falar, por exemplo, sobre o triângulo, uma introdução sobre os triângulos, né? Uma aula bem expositiva sobre os tipos de triângulos, vários, como a maneira que o triângulo faz. Depois eu começo a classificar os triângulos, né? E aí eu vou classificar ele de acordo com os lados, de acordo com os ângulos, né? Usando as próprias figuras, eu posso usar figuras mesmo, apresentar para eles as figuras de diversas maneiras, né? E posso até trazer atividades manipuláveis para que ele já ali consiga classificar, né, as figuras de acordo com o ângulo ou com a cor dos seus lados, né, cada um de acordo com suas propriedades, né? E aí a propriedade seguinte, explorando as propriedades através da aula, né, expositivo, exposição, aí por que que esse triângulo é um triângulo equilátero, por que que esse triângulo é um triângulo retângulo, né? Qual é o conceito que define que esse triângulo é um triângulo retângulo e assim por diante, escaleno, isósceles, né? E depois eu começo a partir para as partes de resolução dos problemas, né? Isso numa aula bem tranquila e, por exemplo, se eu fosse continuar ainda trabalhando com a área, perímetro, né, de um triângulo, mostrar diferentes formas de calcular a área de um triângulo, né, seja ele um triângulo equilátero, seja ele um triângulo qualquer. Então, essa sequência didática nos permite ter sucesso, né, nesse processo, nesse início de planejamento crucial, né, para que o aluno atinja a sua aprendizagem. E aí também nós temos falando do planejamento a longo prazo, né, do currículo. Então, o planejamento a longo prazo envolve a organização do currículo matemático ao longo do ano letivo, né? Então, isso permite, nós chamamos que é o plano de ensino, né? Isso permite que a progressão lógica estruturada do ensino, então, todo o conteúdo que está previsto na emenda, nas habilidades que estão previstas para trabalhar esse conteúdo, né? Então, ele tem que ter uma sequência lógica, garantindo que todos os tópicos sejam abordados, né? De maneira adequada, né? Ao seu tempo, né? E um tempo tem que ser apropriado, né? Essa abordagem ajuda os professores a discutir, né, os conteúdos e as habilidades de forma equilibrada, né, considerando-se a complexidade dos temas e a necessidade dos alunos. Então, quando você tem um planejamento a longo prazo, você tem o benefício da visão geral do ano letivo, a distribuição equilibrada dos conteúdos e alinhamento, né, com os objetivos curriculares, né, principalmente alinhado com a BNCC. Quais os desafios? Adaptar os imprevistos, né? E aí nós temos diversos tipos de imprevistos, né? Desde as, um tipo de uma greve, situações que impeçam você de ter esse planejamento. Então você tem o desafio é saber como adaptar esses imprevistos, adaptar esses conteúdos, equilíbrio de ritmo de aprendizagem, né? Por exemplo, você pode ter uma turma que não tem o mesmo ritmo de aprendizagem, mais, vamos colocar uma aprendizagem mais lenta, né? E também saber fazer integrações e revisões das avaliações, né? Então, fazer a integração e a revisão é muito importante quando você, por exemplo, está ensinando o juros simples e a função do primeiro grau, você fazer essa integração entre esses dois conteúdos, mostrando para os alunos as similaridades, né? Então, quando você, nessa mesma ano letivo que você ensina funções do primeiro grau e ensina juros simples, é importante você saber como fazer as conexões, né? Desenvolver essas habilidades, né? E aí, nesse planejamento a longo prazo, tem que estar previsto esse tipo de situações. E aí, quais são as ferramentas que utilizamos para fazer um planejamento a longo prazo, né? Nós temos o calendário anual, né? Que é a divisão dos conteúdos ao longo dos meses, né? A previsão dessas avaliações. Por isso, nós temos um plano de ensino anual, onde consegue fazer esse calendário. E também tem que ter sempre uma coisa que é o que nós chamamos de mapa de progresso, né? Essa ferramenta ajuda a monitorar o avanço do aluno em relação aos objetivos da aprendizagem, né? A gente consegue visualizar, né, quais são as habilidades que esse aluno conseguiu desenvolver, né, durante
aquele ano letivo. E a planilha, né, de planejamento, documento detalhado, né, onde que tem que a unidade de ensino, os objetivos específicos, as atividades, métodos de avaliação para cada aluno. Então, isso são ferramentas que contribuem muito, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. E aí, em suma, né, trazendo uma conclusão, né, dessa aula, dessa apresentação, né, sobre o, o planejamento, né, do ensino da matemática. Então, a gente temos, por exemplo, o planejamento detalhado do ensino, né, da matemática fundamental para garantir uma aprendizagem eficaz e significativa. A estrutura dos planos de aula bem delineado, né, desenvolver a sequência didática coerente, organizar o currículo ao longo do ano letivo são práticas essenciais que permitem os professores, né, a proporcionar, né, uma educação matemática de qualidade. Ao implementar, né, quando nós implementamos as estratégias de planejamento, o educador pode atender às necessidades e potencialidades dos alunos, criando-se o que nós chamamos de um ambiente, né, propício, rico, né, e estimulante para o desenvolvimento das habilidades da matemática. Então da importância desse planejamento facilita todas essas situações que eu delineei para vocês. Planejamento eficaz, com maior envolvimento e interesse dos alunos nas aulas, né, de matemática. Nós temos a confiança do professor, então, quando o professor tem esse planejamento, o professor consegue proporcionar uma maior segurança eficaz em conduzir as aulas, né, pelo educador. Então, quando nós temos essas duas situações, né, com o planejamento pronto, nós temos um engajamento, o aluno consegue entender, a gente consegue fazer com que os alunos sejam engajados e o professor se sente confiante de trabalhar, né, esse conteúdo durante todo esse ano letivo. E obrigado, pessoal, por estar até aqui. Até a próxima aula. Um abraço.